Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre Coringa, Delírio A2, que está disponível no serviço de streaming da Max. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? O primeiro filme do Coringa, dirigido pelo Todd Phillips e protagonizado pelo Joaquin Phoenix, que inclusive lhe rendeu o Oscar, foi um dos filmes do cinema norte-americano mais importantes do ano de 2019. Foi um filme que se propôs a um olhar humanista e cínico para um icônico vilão da DC, que por último já havia recebido uma encarnação visceral por parte do Heath Ledger, mas é uma produção que tenta se destacar por méritos próprios, ainda que se mostre diretamente influenciado pelo cinema do Martin Scorsese. É um filme que se encerrava por si só, mas não demorou muito para que a continuação fosse confirmada, e Coringa Delira 2 é o resultado disso. Se o primeiro filme é corajoso e anárquico, esse segundo filme é frustrante, pois ele tenta ser ousado na forma, como um suposto musical, mas fracassa na sua tentativa de analisar e julgar o personagem título dentro de uma abordagem surpreendentemente moralista. Após os eventos do primeiro filme, Arthur Fleck, novamente interpretado pelo Phoenix, está preso em uma penitenciária de segurança máxima enquanto aguarda o seu julgamento, que vai considerá-lo diretamente responsável pelas mortes provocadas no filme anterior, ou se ele será considerado uma pessoa com transtorno de personalidade e que as ações criminosas foram realizadas, na verdade, pelo seu alter ego Coringa. Apesar da comoção de alguns fanáticos que aprovaram suas atitudes, a solidão e o isolamento de Fleck são contornados a partir do momento que ele conhece dentro da prisão a misteriosa Lee Kinsey, interpretada pela Lady Gaga, que lhe dará um pouco de alegria e esperança durante esse tempo, embora ela não contribua muito com a manutenção do que lhe resta de sanidade mental. O roteiro de Coringa Delira 2 é novamente escrito pelo Todd Phillips ao lado do Scott Silver, e ele parte de um princípio que pode ser considerado extremamente perigoso, o de que o primeiro filme precisa ser analisado dentro de uma perspectiva moralista. É uma proposta que desconsidera a capacidade do espectador de interpretar as ações do Coringa no filme anterior como sendo incorretas, como se precisasse inquirir o personagem para que não restasse nenhuma margem de dúvida. Eu diria que, levado às devidas proporções, é um pouco da mesma discussão que nós brasileiros tivemos com relação ao Capitão Nascimento em Tropa de Elite. Ele nunca foi herói, mas existiam algumas pessoas que aprovavam as suas atitudes. Mas a escolha do Phillips ao lado do Silver foi de levar o personagem para julgamento e linchamento público. Logo, todas as tentativas do roteiro de fazer a encenação do julgamento do Coringa são rasteiras e arbitrárias, inclusive contando com a participação dos personagens secundários do filme anterior como sendo testemunhas, mas que servem, na verdade, como uma forma de acerto de contas deles com o personagem. Um outro aspecto tratado pelo roteiro de forma irregular é a de fazer com que o filme se assuma como um musical. Nesse cenário, ilustrar as alucinações do Coringa, especialmente ao lado da Kinsey, como sendo encenações de apresentações teatrais ou esquetes de um programa de TV, soam apropriadas. Afinal, estão inseridas em um contexto fora da realidade, sendo muito bem sustentadas pelos elementos técnicos de alta qualidade que servem ao filme, especialmente a fotografia. No entanto, o Todd Phillips demonstra uma falta de sintonia na condução dos números musicais, que, por sua vez, são inseridos no decorrer da narrativa de uma maneira muito truncada. Logo, não parece que foi uma escolha tão convicta assim por parte dele. A própria relação amorosa entre o Arthur e a Kinsey soa abrupta, como se convencesse o espectador apenas por serem versões do Coringa e da Arlequina. Mas quando eles passam a fazer os duetos, as músicas enaltecem um amor romântico que não encontra precedentes em cena que sustentem os versos. Fora que as próprias canções escolhidas não se mostram especialmente adequadas ao contexto dos personagens, como se qualquer música romântica de pessoas comuns combinasse perfeitamente com relação a esses dois personagens tão controversos. O Joaquin Phoenix segue interpretando o Arthur Fleck e o Coringa com extrema dedicação e fisicalidade, entregando mais uma vez uma atuação hipnotizante, inclusive trazendo mais algumas características melancólicas e subversivas para as versões desse personagem.
Já a Lady Gaga parece que não tem muito material para trabalhar a sua personagem além da capacidade vocal que lhe é exigida, sendo que os diálogos e o roteiro não oferecem muitas camadas, como se ela fosse apenas um elemento que serve para movimentar a narrativa e, por consequência, confundir o Coringa. Já as demais atuações são extremamente protocolares, inclusive dos novos personagens que são inseridos nessa trama, como aqueles interpretados pela Catherine Keener e o Brendan Gleeson, mas também não tem como não deixar de comentar sobre a participação do Harry Lawton na pele do promotor Harvey Dent, já que ele está em uma jornada extremamente infeliz e destoa negativamente em comparação aos demais colegas de elenco. Contando com um clímax que parece trazer de volta o clima anárquico do desfecho do primeiro filme, mas refugando não apenas uma, mas duas vezes em qualquer tentativa de fazer o filme escapar dessa sua nova natureza moralista, Coringa Delírio 2 parece que foi feito para convencer o espectador de que não há espaço, seja na arte ou no mundo real, para qualquer tipo de subversão. E quando existir, ela deve ser combatida exemplarmente, seja dentro da mente ou através dos mecanismos que permitem que nós convivemos em sociedade. Ou seja, o Todd Phillips e o Joaquin Phoenix preferem ser vistos como dois caretas delirantes do que dois revolucionários ou rebeldes sem causa. Ironicamente, o Coringa dos dois é mais careta do que a gente imaginava. Então, essas foram as minhas impressões sobre Coringa, Delírio a 2, que está disponível no serviço de streaming da Max. Use o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões sobre esse filme. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.